Então abra sua Bíblia nos textos que nós vamos ver nessa manhã. Josué capítulo 3, verso 5. Nós vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Só a primeira parte. Nós vamos ler também Hebreus 12, 14. Esse é um assunto muito amplo na Bíblia, de várias ramificações. E nós vamos aqui, aos domingos, pegando algumas dessas ramificações. E eu tenho certeza que esse assunto, o Espírito Santo vai fazer isso, porque eu tenho pedido a Deus, no meu estudo, que o Espírito Santo me guie a colocar aquilo que precisa ser feito para que você tenha compreensão e entendimento. De nada adianta nós falarmos sobre um assunto onde não há compreensão e entendimento, mas a palavra de Deus trará isso ao teu espírito no nome do Senhor. Amém? Então, Josué capítulo 3, verso 5, peguei 3 passagens, uma do Velho Testamento, 2 do Novo Testamento, para te mostrar como toda a Bíblia está recheado disso aqui, vida de santidade, o que Deus requer de nós. E a gente vai começar a conversar nessa manhã. E antes da gente ler, vamos ficar de pé e nós vamos orar, né? Vamos honrar a Deus nessa manhã, a sua palavra, e nós vamos ler a palavra de Deus de pé nessa manhã, e nós vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, que prazer maravilhoso, que alegria poder estar na tua casa nessa manhã, e iniciar, Senhor, todo esse assunto, que é um assunto altamente impregnado na tua palavra, Senhor, do teu desejo, que agrada a tua vontade, ao teu coração. E nós somos a tua igreja, Senhor. E dia após dia queremos viver para agradar a tua vontade, Pai. E nós sabemos que tudo, o resto na nossa vida, vem em consequência de agradarmos a tua vida. Portanto, Pai, comece a partir de agora, durante esses domingos pela manhã, a falar muito alto, muito mais, Senhor, do que aquilo que eu possa imaginar, porque muitas vezes somos limitados em falar sobre um assunto, mas eu quero te pedir que a iluminação do teu Espírito seja tremenda no coração de cada um, que ouve a tua palavra, e que tu possas, Senhor, então, iluminando áreas de cada um de nós, para que nós sejamos, Senhor, cada vez mais abençoados. Pai, em nome de Jesus, glorifica a tua palavra, e exalta a tua palavra nessa manhã, em o nome de Jesus, que todos digam amém. Vamos ler então, Josué capítulo 3, verso 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga aleluia. Agora vai lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, na primeira parte do verso 3, está escrito assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vou ler de novo, hein? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ok? Vamos a Hebreus 12, verso 14, segue um pouquinho mais adiante, e diz lá assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou repetir: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aleluia. Amém? Diga amém. Amém. Então sente aí. Pode sentar agora. Muito bem, queridos. Nós vemos então aqui esse contexto da palavra santificação, que hoje a gente vai tirar algumas definições aqui para você entender algo. Mas a gente vê que por toda a palavra, eu fiquei impressionado de ver, ao começar a estudar sobre isso, de como o Velho Testamento tem essa expressão santificar, né, nesse contexto que Deus está apresentando. Veja, o que Deus fala sobre santificação no Velho Testamento é a mesma que Deus fala no Novo Testamento, porque ele não muda. Diga aleluia. Deus sempre, quando se relacionou com os homens, e o que ele pede dos homens sempre será o mesmo. Não é porque agora, no Velho Testamento era uma outra maneira que Deus lidava com o povo. Não existe maneira diferente. Deus continua sendo um Deus que é amor. Diga aleluia. Ele continua sendo aquilo que ele é: misericordioso, compassivo, cheio de compaixão, bondade. E ele continua sendo, aleluia. Só a diferença é que agora nós vivemos numa melhor aliança. Nós vivemos, como dizem Hebreus, numa melhor aliança.
Aliança completa, aliança onde Jesus derramou seu sangue e não existirá mais outra, já foi feito. A verdadeira aliança da qual então nós fomos transformados de amigos de Deus, de criaturas de Deus para filhos de Deus. Aleluia. Mas não mudou e não mudará a maneira em que nós temos que ver a Deus e andar com Ele, como também o desejo dele em relação à nossa vida. Diga aleluia. Então a gente vê que por toda a Bíblia, esse contexto de santificação, que também é sinônimo de consagração, né? É sinônimo também de dedicação, a gente vai ver aqui o contexto real dessa palavra, mas está aí por toda a Bíblia. Então nós temos que compreender esse assunto, porque se esse assunto é um assunto já resolvido no nosso espírito, porque compreendemos e nós nos colocamos nessa posição, o inimigo perde todas. Sabe, uma das coisas em relação ao inimigo, a gente vê assim, mas existem muitas armas como Paulo disse, as armas de Deus são vitoriosas, e são mesmo. Existem duas armas que fluindo na nossa vida, simplesmente essas duas derrotam o inferno inteiro sempre. A primeira delas, andar em amor. A segunda, que está atrelada a andar em amor, andar perdoando. Diga amém. Porque aquele que ama e aquele que perdoa vence todo o combate. A gente imagina que às vezes o combate que a gente tem com o inferno é coisas assim de adquirir ou situações, mas a gente não vê que o maior combate que nós temos na vida é justamente em relação a relacionamentos. Quantos aqui tem uma casa e tem gente dentro de casa? Quantos aqui vão ao trabalho e tem gente no trabalho? Quantos aqui vão à igreja e tem gente na igreja? É mesmo? A vida do homem é uma vida de pessoas. E a gente às vezes não consegue enxergar que nessa vida de pessoas é aí que nós somos todos furados. E é justamente aí que a gente perde. Vamos compreender isso aqui, vai ser muito bom, vai te ajudar. Guarde isso, que essas duas armas, elas destroem todo o poder do mal. Abre portas, queridos, tremendas, andar em amor e perdoar. Fazem parte, né? Porque quem ama, perdoa, né? O nosso Deus é perdoador. Sabe por que Ele é perdoador? Porque Ele é amor. Desde o Velho Testamento Ele mostra isso. Você quer ver uma coisa? Abra comigo no Salmo 103. Glória! Diga glória! Glória! Salmo 103, você vai ler esse verso aqui, você vai agradecer muito. Não é para começar a grifar aí na sua Bíblia. Pega uma caneta com um vizinho, um lápis, faz de tudo aí, meu irmão. Salmo 103, Davi já começa dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Verso 8, o Senhor é, não será, nem foi, Ele é. É Ele, é a personalidade dele, Ele é misericordioso. E o quê? Compassivo. Mas Ele é misericordioso e compassivo com as coisas. Com os animais. Com os bichinhos. Você está compreendendo que aqui Davi está falando sobre Deus ser misericordioso e compassivo com nós? Com os homens? Veja como Ele se relaciona conosco. Eu quero que você compreenda e pegue isso nessa manhã, de como é que Deus se relaciona conosco, para que a gente possa aprender a se relacionar uns com os outros. Como é que Ele é para comigo? Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Veja, gente, onde é que eu estou lendo? 8. Longânimo. Sabe o que é longânimo? Ele tem paciência comigo. Pastor, eu não tenho paciência com ninguém, nem comigo mesmo. Deus tem paciência com a gente. Tem ou não tem, gente? Deus tem muita paciência. Ele é longânimo e assaz benigno. É um benigno assado. Entendeu isso aí? Assaz benigno. Aleluia. Isso é o comportamento dele para com quem? Fala, para com quem? Então vamos prestar atenção, que é muito jóia isso. Veja o verso 10. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Sabe por quê? Se Ele tratasse,
já estaríamos fulminados. Deus não nos trata... Olha, eu grifei isso aqui na minha Bíblia, é lindo demais. Você tem que ler isso todo dia. Você vai beijar a Bíblia todo dia. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Você vai beijar a Deus todo dia, pode dar certo. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Veja o verso 17, pula aí, marca isso aí na tua Bíblia. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o... Sobre quem? Sobre quem teme a Deus. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Diga amém. Aleluia. Esse é o Deus que a gente serve, hein? É um Deus cheio de compaixão e de amor por mim e por você. É um Deus que não retribui ao homem como o homem faz. Não é tremendo isso? Você gostou de ler isso nessa manhã? Então nós vamos continuar falando sobre isso. E eu quero que você entenda algumas coisas. Vamos tirar aqui algumas ideias a respeito disso aí, erradas, né? Sobre o que seria ser santidade ou ser santo nessa manhã. E a gente vai continuar mais falando sobre isso, para que eu entenda o que é a santidade em termos da visão de Deus, em termos da palavra de Deus, né? A palavra santificação, que a gente vê por toda a Bíblia, que tem também como seu verbo santificar, ou simplesmente ser santo ou santo, preste bem atenção nessa manhã, tem como significado, tanto no Velho como no Novo Testamento, o sentido de separado. Vamos ver isso aí. A palavra santificação ela tem como significado o sentido de separação. Eu fiquei olhando sobre isso, a gente vai lendo na palavra, e a gente fica imaginando alguma coisa assim, ser separado. Veja só, é interessante porque de que lado você vê a separação? Preste atenção, olha o que eu vou te falar nessa manhã. É separado de ou separado para? Aí eu fiquei pensando sobre isso. E é justamente aqui que faz uma grande diferença. E a gente compreender o que significa ser santificado ou ser santo na visão de Deus. Olha só isso aí. Deus, gente, olha só. Em sua vontade, Ele requer que o seu povo seja separado. Mas olha, não separado de, e sim separado para. Porque se a gente fica pensando na separação de, daqui a pouco a gente está com essa visão de que a gente tem que estar separado de tudo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz para a gente não se contaminar. Depois a gente vai chegar a falar sobre isso aí. É claro. Mas olha só, você vive no mundo, eu também. Vive ou não? Não tem como você sair ou você viver dentro de uma bola, né? Só você vive ali separado de todas as coisas. Nós vivemos dentro do mundo porque existe algo aí. Tem alguma coisa que Deus quer nos falar. Mas quando você ouvir esse contexto de santificação ou ser santo, ou santificar, você tem que entender que Deus está falando sobre ser separado para. Separado para. A visão correta, gente, olha só. A visão correta e primária de separação não é separado de algo ou de alguém, mas é sempre separado para Deus. Diga aleluia. Alguém já leu no Novo Testamento de que, vá primeiro a Coríntios comigo, de que você não pertence a você, de que você é de alguém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Paulo diz para a igreja que somos nós: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Você é casa de quem? Nem sabe, né? Você é casa de Deus. Diga, eu sou casa de Deus. Pelo simples fato que nós vamos continuar aí, ó, no verso 20. Porque fostes comprados. Eu não pertenço a mim mesmo. Ah, pastor, mas eu não tenho essa visão, mas nós temos que ter mais. Nós temos que andar nessa consciência. Não pertencemos a nós mesmos. Você pertence àquele que te comprou. É por isso que esse conteúdo de vida de santidade tem a ver em sermos separados
para aquele que nos comprou. Diga amém. Ele te comprou. Agora veja só que interessante, que em cima disso a gente pode colocar algumas coisas. Se ele te comprou, ele vai cuidar. Enquanto nós não éramos comprados, a gente tinha que se virar. E na mão do capeta, hein? Agora que você é comprado, a Bíblia diz que ele cuida de você. Porque você não pertence a ele. E isso é uma das coisas que em aliança a gente pode dizer, Senhor, olha, com muito carinho e respeito eu quero te dizer, se você me comprou, se vira e cuida de mim. É sério. E isso tira de cima de cada um de nós um fardo, tira de cima de nós um jugo, tira de cima de nós coisas assim que a gente fica preocupadíssimo. Como é que a nossa vida vai funcionar? Porque aquele que te comprou tem a responsabilidade de cuidar de você. Cuidar em todos os sentidos. Mas para que esse cuidado, ouça isso nessa manhã, igreja, para que esse cuidado seja eficiente na nossa vida, nós precisamos compreender como viver, como Ele pede. Diga amém! Pastor, quer dizer que então, se eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, a minha vida para frente já está toda preparada e Deus sabe que vai acontecer. Claro. Nós não demos aqui agora para você no aniversário que está aí o marcador de Bíblia, lendo lá Jeremias 29:11. Veja quando Deus põe esse conteúdo, porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ele fala sobre isso porque nós pertencemos a Ele. Toda vez no Velho Testamento que é referido em relação ao povo, ele diz, meu povo, povo meu. E a gente vai ler um pouquinho mais adiante aqui, que é povo de propriedade exclusiva. Deus tem ciúme de você. Ninguém põe a mão em você. Presta atenção, porque se você é comprado e se você pertence a Ele, o capeta não pode pôr a mão em você. Pastor, quando é que o capeta põe a mão em mim? Quando eu estou vazado, quando eu não compreendo como eu tenho que viver. Diga aleluia! Como é que pode? Isso não é maravilhoso? Você pertence a Deus e Deus tem ciúme. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Ó, Deus tem ciúme de você. Diga assim, eu sou... Feche os olhos para dizer isso no Espírito. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Se somos seres de necessidade, se sou comprado por Ele, Ele vai suprir as minhas necessidades. Se eu pertenço a Ele, Ele vai se virar em tomar conta da minha vida. Isso não te anima, não? Pastor, mas a jurupoca está piando. A minha situação é gravíssima. A sua situação é gravíssima e Ele é o Senhor do sobrenatural. Ele vai resolver, meu irmão. Só sei de uma coisa. Ele vai cuidar de você. Porque é bíblico. É aliança. Foi o que Ele fez. Ele vai cuidar. Mas pastor, de onde vem esse milagre? Não me pergunte. Vem do céu. Diga, vem do céu. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Rei da Glória. Olha para Ele, levanta a mão e abraça. Senhor, o meu socorro vem de Ti. Aleluia. O meu socorro vem de Ti. Então a visão correta e primária de separação não é de algo ou de alguém, mas para Deus. Porque isso aqui, se a gente compreende, muda o nosso foco de visão. Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo. Glória a Deus. Êxodo capítulo 33, já no Velho Testamento, Moisés já sabia disso. Êxodo capítulo 33. Aleluia. Já posso ir embora. Eu vou ficar mais um pouquinho. Êxodo 33, verso de número 16. Moisés então estava conversando com Deus, estava dizendo o seguinte: pois, como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu quê? E o quê? Ah, não, o teu povo, porque pertence a Deus. Diga, eu pertenço a Deus. Ah, sim. Não é porventura em andares conosco
de maneira que somos o quê? Somos separados. Eu e o quê? O teu povo, porque a separação aqui é para ele. De todos os povos da terra, não é o contexto aqui de ser separado dos povos, é ser separado para Deus. Vamos ver ainda um verso ainda que vai falar bem mais alto. Levítico, pastor, onde é que está isso? Está aí, Levítico, um pouco mais à frente. É um livro joia de ler, gostoso. Um livro assim atraente. Não tem livro mais atraente do que esse, gente. Pode começar a ler que você não vai bocejar, eu te garanto. No espírito, né? Levítico capítulo 20. Se você não marcou esse verso, você tem que marcar no verso de número... Levítico o quê? 20, 26. Não é isso não, é? É, isso mesmo. O que diz aí? Ser-me-eis. O que é isso, hein, rapaz? É muito velho isso, hein? Ser-me-eis, diga, ser-me-eis. Santos. Pastor, mas nem de longe eu sou santo. Olha aí, tá vendo a mentalidade errada que você tem? Eu tenho que entender o que é ser santo. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou o quê? Sou santo. E separei-vos dos povos para, e não para serdes meu. Diga aleluia. Vamos ler isso na nova versão internacional que fica melhor. Levítico 20, 26, de lá assim. Vocês serão santos, o quê? Separados para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, separado. E os separarei dentre os povos para serem meus. Para serem meus. Veja, é justamente por essa correta visão sobre sermos separados para Deus, que então a gente compreende o significado da consagração e a dedicação, que tem a ver com essa palavra, santidade, que também é sinônimo. Mas a expressão mais correta, quando você abre no Velho Testamento e tanto no Novo, a palavra que mais se adequa a esse contexto de santidade é separado. Diga assim, eu sou separado para Deus, porque Ele me comprou, eu sou dele. Aleluia. Glória a Deus. É isso. Mas aí, dando uma lidinha nesse contexto de separação, eu encontrei algo mais, que eu fui procurar num dicionário lá, sobre esse contexto da palavra no hebraico, e isso está lá no Velho Testamento. Existe uma conotação ainda descrita sobre esse contexto de ser santo, que é o seguinte, vamos ver aqui. Ser santo é ser separado para Deus, não simplesmente pelo fato que eu sou separado para Deus, mas nós somos separados para Deus. É isso que nós temos que enxergar, com um propósito, uma finalidade. Olha só, Deus é um Deus de propósito, de finalidade. Ele não faz nada sem propósito e sem finalidade. Então, nós fomos sim separados para Deus, mas existe um propósito. Existe uma finalidade. Vamos voltar ao Velho Testamento, vá comigo a Êxodo, de novo, capítulo 19. Quem está compreendendo até agora, diga aleluia. Então eu já entendi até agora que eu sou separado, que é o contexto de santidade, para Deus e não de alguém, não de alguma coisa. Mas existe por trás dessa separação um propósito e uma finalidade. Pegou isso aí até agora? Aleluia! Então, Êxodo capítulo 19, no verso 5 e 6, Moisés, falando ao povo, diz o seguinte: agora, pois, verso 5, acharam? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aliás, tudo pertence a Deus, diga aleluia. Vós me sereis o que, gente? Reino de sacerdócio, nação o quê? Olha aí,
nação separada. Se por um acaso você já ouviu isso aqui em algum lugar, essa passagem? Nós vamos ver isso aí. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus pediu a Moisés que falasse. E é interessante que essa passagem, ela está ligada a mais 4 passagens. 2 do Velho e 2 no Novo. Onde então os apóstolos referem isso em relação à igreja. Porque essa passagem é uma passagem profética em relação à igreja. Veja que coisa interessante eu quero ler para você. Na Nova Versão Internacional, essa passagem diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Separados para mim, né? Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deuteronômio capítulo 7, vai lá comigo. Vamos ver muitos versos ao longo desses domingos. Diga amém. Está tudo aí na Bíblia. Vai lá, Deuteronômio. Um pouco mais adiante, no capítulo 7, verso 6. A primeira parte diz lá: porque tu és povo santo ao Senhor. Ou seja, povo separado ao Senhor teu Deus. Na Nova Versão Internacional diz lá: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. Veja o contexto de separado para o Senhor. Deuteronômio 14, vamos lá. Isso, vamos usar a Bíblia. Deuteronômio 14, verso 2. Porque sois povo, o quê? Santo ao Senhor, ou para o Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de seu povo próprio. Glória! Veja o que diz aqui na Nova Versão Internacional. Deixa eu ler para você. Pois vocês são povo consagrado, ou seja, separado ao Senhor, o seu Deus dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Amém, queridos? E aí a gente vê que então Pedro, ele refere essa palavra. Então, veja como é que a Bíblia ela é tremenda, né? Tudo que está escrito tem ligação, né? Pedro, ele refere esse verso de Êxodo, capítulo 19, no verso 4, no verso 5. Muito interessante, porque ele percebe que no Velho Testamento, quando se fala a respeito disso, desse contexto estar separado, existe uma finalidade, existe um propósito. Esse verso que Pedro cita lá em 1 Pedro 2,9, que nós vamos ler, vá lá comigo, mostra que nós somos de Deus, separados para, mas mostra isso aqui, que muitas vezes está velado lá e a gente não consegue enxergar que ser separado para Deus tem uma finalidade, tem um propósito. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois o quê? Pedro está citando aquele verso. Raça eleita, falando da igreja, hein? Sacerdócio real. Nós somos o quê? Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Só até aí estaria correto? Estaria. Só até aqui foi o que descreveu o Velho Testamento? Claro. Mas Pedro foi iluminado e o Espírito Santo nos ilumina nos dias de hoje para mostrar que não é só ser separado para, existe um propósito e uma finalidade para isso. Então a gente agora complementa, e eu creio nisso, de que o Novo Testamento em cima do Velho se complementa para estar perfeito. Aquilo que era velado, agora o quê? Se torna realidade. A gente começa a compreender por que Deus separou para. Separou com essa finalidade assim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga aleluia. Que coisa tremenda. Vamos ler isso. Na Nova Versão Internacional. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Está se referindo à passagem que ele conhecia. E o Espírito Santo trouxe mais para ele. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe de uma coisa? O Velho Testamento, o povo não compreendeu a visão pelo qual Deus escolheu aquele próprio povo.
é para que aquele povo mostrasse a Deus para os outros povos e os povos se convertessem. Diga aleluia. Porque Deus continua sendo o mesmo. Quem está entendendo isso aí? Mas aquele povo não soube lidar com isso. E a igreja, nós temos que ter essa noção. Amém. Sou nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não é só para isso não. É só para isso aqui. Para que a gente possa refletir Deus para os outros. Essa é a verdadeira missão da igreja. A missão da igreja é nós sermos o reflexo do Deus Altíssimo nessa terra. Como é que as pessoas verão Deus nessa terra? Verão a Deus, porque verão Deus em nós. Daí então, nós compreendermos por que Deus nos chama para vivermos de maneira santa, separada. Para que alguém possa ver, nunca vi isso, que ET é esse? Mas esse ET tem uns olhinhos assim maravilhosos, o que é isso? Ih, rapaz, esse cara só pode ser de Deus. Diga, eu sou um ET de Deus. Mas às vezes as pessoas não estão vendo na igreja que a igreja é um ET de Deus, está vendo um bicho. Que bicho é esse? Que não tem nada a ver com o reflexo de Deus. Diga amém. Nós temos que falar sobre isso, que a nossa carne vai ter que tomar umas pauladas, né? Nossa carne vai apanhar muito domingo de manhã, mas vai ser bom demais. Porque o Espírito vai ser fortalecido. E nós vamos começar a dominar no nome do Senhor Jesus. A grande pergunta é essa que nós temos que fazer para todos nós. Eu faço para mim, para todos nós. Será que eu estou refletindo Deus na minha vida? Ou será que apenas eu sou uma pessoa que sou da igreja agora? Porque Deus mudou a minha vida. Ou melhor, ou será que nas primeiras práticas das quais eu vivi durante muito tempo, eu deixei de viver? Ou se apagaram e aos pouquinhos foi se esfriando? E a necessidade de eu voltar, resgatar para que as pessoas possam de novo enxergar Deus na minha vida? Essa é a pergunta também. E é essa operação que o Espírito Santo vai fazer na vida de cada um de nós. Vai mudar muita coisa. Aleluia. Amém? Fomos chamados. Então veja, quando, gente, Deus pede de nós uma vida de santidade, é porque será a única forma do mundo ver Deus em nós. Não há outra forma. Se eu continuo a viver como eu acho que eu tenho que viver, nunca as pessoas verão Deus em mim. Mas se eu vivo como Deus pediu na sua palavra para que eu vivesse, Ele garantiu que iria saturar a presença dEle na nossa vida ao ponto de transbordar para as outras pessoas. Aleluia! Jesus era tão saturado da presença de Deus que saturou quem estava do lado. Porque a influência de Deus, ela ultrapassa o limite nosso, porque para Deus fluir, nós precisamos deixar Ele fluir. Mas você vai me dizer, mas Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. É, mas eu posso estar trancando tudo isso. Eu posso estar fechando as portas. As nossas portas em relação a fluir de Deus têm que estar sempre abertas. Sempre abertas. Então quando Deus pede de nós uma vida de santidade, é porque será a única forma do mundo ver Deus em nós. Diga amém. Ok. Então a única forma das pessoas verem a Deus será vendo o comportamento e a atitude de Deus em nós. É a única forma. Única forma. E tem acontecido algumas coisas que a gente percebe aí, é como eu tenho falado, eu vou comentar depois mais sobre isso. Parece que tem gerado uma opção de pessoas que elas nascem em Cristo Jesus, mas não conseguem enxergar a maneira de viver da qual Deus pede para viver, e são um bando de gente estranha. Não dá para mostrar a Deus dessa maneira. Não mostra, gente. Veja, nós somos a expressão de Deus na face da terra, não pelo que nós dizemos, ou só pelo que nós dizemos, principalmente pelo que somos.
Você só sabia que o dizer em relação ao que é, o que nós somos, não faz sentido nenhum dizer e não ser? Pastor, eu já conheço a história. É aquele que fala, mas não faz. O que fala, mas não faz, ou o que fala, mas não é, não funciona. Talvez ser seja mais alto do que simplesmente falar. Porque sendo, se expressa muito mais alto do que o que fala. Quem está entendendo isso aí? Nosso comportamento, gente, fala mais alto. E uma das coisas que as pessoas pegam, né, porque isso é uma influência, ainda, principalmente assim, vamos dizer, no conteúdo do lar, ou de algo que você está constantemente lá. Nós somos muito influenciados pela atitude e o comportamento de outras pessoas, sabia? Às vezes nós não falamos muitas coisas, mas os nossos filhos, eles observam o nosso comportamento e a nossa atitude muito mais. Porque a nossa boca deveria ser a expressão do nosso comportamento. Mas às vezes é o inverso, às vezes a gente fala demais, ou a gente fala muitas coisas que não é expressão do meu comportamento. Então joga por terra tudo aquilo que saiu dos meus lábios, e eu acabo sendo aquela pessoa em que todo mundo vai perceber, já tem garganta, já tem papo, igual o pastor, tem muito papo, mas não faz nada. Sabe o que acontece? Tira a força da presença de Deus na nossa vida. Tira a força de as pessoas reconhecerem em nós. Pô, peraí. Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Tá dando para entender isso? O pastor tá batendo. A minha carne tá batendo. Calma. Eu tô só amassando esse pão aí. Calma aí. Vai ficar legal. Tem que ser amassado, sabe? E a gente tem que ser confrontado e levantar isso na nossa vida. Porque como eu falei aqui no início, se você tiver coragem, fala assim pro teu irmão, se você tiver coragem, volta próximo domingo de manhã. Sinceramente, falei para Deus essa semana, Senhor, se eu perder metade dos meus membros, eu fico contigo e continuo adiante. Eu não quero nem saber, não estou batendo em ninguém, isso também é para mim, para todos nós. Só que eu não quero abrir mão daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Você quer abrir mão do que Deus quer fazer na sua vida? Por trás disso aqui existe uma enxurrada, uma avalanche de bênçãos. Enxurrada, avalanche de bênçãos. Enxurrada, avalanche de bênção. Mas esse assunto é fundamental. Engraçado que lendo sobre isso, às vezes tem que bater esse temor no nosso coração, sabe, igreja? Lendo sobre isso, Pedro mesmo fala algumas coisas. Mas olha, o juízo de Deus vai começar pelo lado de fora. Quem conhece um pouquinho a Bíblia aí, diga sim ou não. Abra comigo lá em 1 Pedro. Bate, pastor, vai batendo devagar. Não, entende que isso aí é uma palmada gostosa. Na nossa carne, né? Vai batendo devagar, pastor, vai batendo. 1 Pedro 4, verso 17. Verso 14, né? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Sobre o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum dos vós como assassino, ladrão, malfeitor, como quem se intromete em negócios de outro. Está falando sobre comportamento, hein? Mas se sofrer como cristão, ou seja, se sofrer por viver a verdade, diga aleluia. Não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Aí verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Pô, se Pedro já falou isso naquela época, imagine nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Escuta o que eu quero te falar, porque eu não estou aqui dizendo para profetizar nesse contexto, mas no fundo é isso mesmo. Você pode estar certo. Que os dias de julgamento chegaram e eles vão continuar a aumentar o resto dos anos que nós vivemos sobre a face da terra. Porque chegou o momento de Deus separar um povo que é dele, ou entra no esquema dele para ser extremamente abençoado e proclamar, refletir a Deus para os outros, ou então a turma vai ficar do outro lado, só tomando paulada na mão do demo. Vai chegar ao céu? Vai chegar no céu. Mas dificilmente vai ver as coisas melhores de Deus aqui na face da terra. Chegou a hora, já chegou.
E você pode estar certo. E cada vez mais o que está acontecendo é a gente ver os escândalos no meio do evangelho, de situações, e vai aumentar. E vai aumentar. Porque por trás de tudo que se faz, não se vê como se vive. E esse é o problema. Nós vamos ver depois aqui no final disso aí, as 5 razões ou os motivos pelas quais nós temos que viver de maneira santa, separada. E uma delas é pelo julgamento. Deus não nos julgará pelos nossos olhos bonitos, julgará como nós vivemos, por como nós vivemos. De que forma nós vivemos? A gente vai ver algumas passagens aí. Tá certo, gente? Tá dando para ver isso aí? Então a única forma das pessoas verem Deus será vendo o quê? O comportamento e a atitude de Deus em nós. Essa deve ser a nossa pergunta todo dia. Será que eu estou refletindo Deus? Não porque falo. A gente sabe, isso aí não faz força. Eu já vi isso, gente que fala de Deus, de Jesus, mas não vive aquilo, e daqui a pouco o pessoal vai ver, que papo é esse? Esse cara falando de Jesus para mim, eu lá no trabalho, o cara não trabalha. E já vi nos caras fazer umas maracutaia lá e tal, falando de Jesus, que negócio é esse? E no fundo, gente, olha só, eu não quero te apavorar, não. Apavorando. Você, quando você assina o teu nome, você leva o nome de Jesus. Tudo que você faz, você leva o nome de Jesus. Se o meu comportamento envergonha a mim ou a minha família, em cima de tudo está envergonhando a Deus. Porque eu sou dele, sou representante dele, propriedade exclusiva dele, a fim de mostrar ao mundo que ele vive. Então eu estou o quê? Eu estou envergonhando o nome dele. E as pessoas são tão cegas a isso. E o que mais tem acontecido é isso. De vez em quando aqui na escola bíblica a gente conversa, o Edinho aí, Edinho, fala com essa turma aí que tem esse cheque meio estranho. Sabe aquele cheque boi? Aquele cheque que você fica ali naquele sentido ali, sabe como é que é? Que cheque é esse, meu irmão? Como é que tu pode dar um cheque e voltar, cara? Ah, não, mas eu me descuidei. Calma aí, rapaz. Tem que analisar toda a tua vida, tem alguma coisa errada. Bate, pastor. Bate, bate, bate. Ai, ai. A gente tem que analisar a nossa vida. Hã? Tem muita coisa estranha aí por aí. Como é que as pessoas vão ver Deus? Como é que Deus vai derramar o seu Espírito Santo de maneira poderosa? A igreja, essa é a mensagem da igreja dos dias de hoje, porque Deus está preparando algo tremendo adiante. E aqueles, como eu disse, que entrarem na de Deus e compreenderem, forem iluminados por essa verdade dentro do Espírito, vão entrar no canal da avalanche das bênçãos de Deus. Meu irmão, trata de arrumar muito caminhão para carregar o que Deus vai botar na tua mão. Aleluia! E eu vou contratar muito caminhão. Quem quiser, vamos embora comigo, vamos nessa. Ah, é louco. Expressar a Deus, gente, é se comportar como Ele pede. Veja, eu comecei então a estudar, estou estudando sobre isso, assim, vendo muitas coisas na Bíblia, né? Uma das coisas que eu percebi isso é exatamente isso aqui, ó. O maior ensino doutrinário do Novo Testamento é o ensino de como se deve viver. Aí quase caí da cadeira, vendo isso. É o maior ensino doutrinário da Bíblia. Você falar de fé sem comportamento não existe.